na mesma fé. De maneira muito especial, nós saudamos também aqueles que nos acompanham na transmissão pela página do Facebook da Comunidade de Castelo Forte. É uma alegria muito grande ter a sua companhia e o desejo é que Deus continue ao nosso Deus. Nós iniciamos, nos colocando de pé e invocando a presença de Deus. Nós iniciamos este culto em nome de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Amém. Toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus, nós temos o privilégio de confessar a Ele tudo aquilo que pesa no nosso coração, todos os nossos pecados. Nós temos o privilégio de colocá-los diante de Deus, a certeza de que em Cristo e por meio da obra de Cristo Jesus, Deus Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. E isso traz paz para o nosso coração, para a nossa vida. Eu quero convidá-los a confessarmos os nossos pecados através do canto Perdão dos Meus Pecados. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? É onde somos capazes de ir e de seguir a nossa vida, se não formos guardados, cuidados, protegidos e amparados pelo amor e pelo perdão de nosso Deus. Por isso, querido amigo, querido irmão, se você confessou o seu pecado a Deus com sinceridade em seu coração, fique em paz, na certeza de que Deus Ele perdoa todos os seus pecados por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que a partir desse perdão e da certeza desse perdão, nós possamos continuar vivendo a nossa vida no dia a dia e onde nós somos convidados então a compartilhar agora desse perdão com as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus assim nos capacite, que Ele nos fortaleça e que assim Ele nos abençoe para tanto. Perdoado de nossos pecados, nós queremos ler o Salmo indicado para esse culto, é o Salmo de número 103, é o versículo 1 a 12, que também, junto com as demais leituras de hoje, ele fala e aborda o tema do perdão e do amor de Deus. Tanto o Salmo, como as demais leituras, elas serão projetadas, para que nós evitemos então o contato com o livro da Sagrada Escritura. Nós fazemos
de forma projetada e responsiva o salmo de hoje. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Perdão, acho que eu comecei no 3 aqui, né? Vamos começar no 1, né? Ó Senhor Deus, que todo meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim, como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. A comunidade pode assentar-se. Nós seguimos com as demais leituras do culto de hoje. A primeira leitura, ela está registrada no livro de Gênesis, o capítulo 50, o versículo 15 até o versículo 21. Gênesis 50, 15 a 21, onde a palavra de Deus ela diz assim: Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu esta mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. A história de José é um grande exemplo para as nossas vidas de amor e de perdão. E assim como as demais leituras bíblicas de hoje, elas vão trazer essa reflexão para nós. O amor de Deus para conosco por meio de Cristo, e a partir disso, então, o nosso amor para com o próximo, espelhado ou quem sabe tendo como referência o amor e o perdão dados por Jesus. A leitura do Evangelho que nós já ouvimos agora na sequência é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 21 até o versículo 35. Mateus 18, 21
a 35, onde a palavra de Deus ela diz assim, ó: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus continuou dizendo: É isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Que desafio temos diante dessa leitura do Evangelho. Que Deus espera de nós é que, assim como somos perdoados de nossos pecados, nós também estendamos agora esse perdão àquelas pessoas que nos rodeiam. É de fato o que Tiago diz: é colocar a fé em prática. Permitir que a fé produza boas obras, boas ações, boa conduta, a partir do amor e do exemplo deixado por Deus. Nós vamos conversar logo mais na mensagem um pouquinho mais sobre estes textos, né? Eu convido a confessarmos juntos a nossa fé. Se vocês puderem se colocar em pé, né? Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nós nos preparamos para a mensagem cantando juntos o próximo canto. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.
Queridos irmãos, irmãs em Cristo, que a graça e que a paz do nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conduzam a nossa mente, também o nosso coração, quando nós agora queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Eu acredito que todos vocês já devem ter percebido que as leituras do culto de hoje falam de perdão. Perdão dado por Deus à humanidade, ao ser humano, por meio de Cristo Jesus, e consequentemente o perdão, então agora, dado entre as pessoas, entre nós como criaturas de Deus. Ou seja, o perdão de Deus para com o homem de uma forma vertical, e a partir disso, como uma consequência, ou como algo que automaticamente precisa acontecer, como um reflexo da fé, o perdão compartilhado agora com as pessoas que nos rodeiam. Olhando o exemplo bíblico deixado por Jesus, e a forma como a humanidade está vivendo, às vezes eu tenho a sensação de que nós estamos andando na contramão da orientação e daquilo que Deus espera de nós como seus filhos. Como é difícil perdoar. Como é difícil perdoar. Quanto sofrimento muitas vezes nós carregamos em nosso coração por causa de uma mágoa, por causa de um perdão não dado ou não recebido. Aquele sofrimento de angústia que vem de dentro de nós. O coração dói. Parece que acelera e às vezes quer sair pela boca. Aquele momento em que os nossos músculos eles se contraem e a raiva parece que vai tomar conta de nós. Muitas são as vezes que nós corremos o risco de sofrer a vida toda por um perdão não dado, não anunciado, chegando ao ponto de causar em nós enfermidade física. Sim, afinal, quando nós não perdoamos o mal ou um mal que alguém faz a nós, somos nós mesmos quem mais sofremos por esse perdão não dado. Pois o ódio retido no coração, ele é um veneno que nós bebemos, querendo que o outro morra. Muitas também são as vezes em que nós vamos empurrando estas situações. Optamos, quem sabe, por não resolvê-las. Às vezes também fazemos isso durante a vida inteira. Mas eu afirmo para vocês, por experiência em acompanhar pessoas em final de vida, junto da equipe de cuidados paliativos, que aquele perdão não dado, não recebido, ele traz muito sofrimento no leito da morte. E nesse momento, nem sempre é possível resolvê-lo. Porque às vezes a pessoa a quem nós deveríamos perdoar não pode mais chegar até onde nós estamos. Às vezes aquela pessoa que nós deveríamos ou precisaríamos perdoar ou dar ou receber dela o perdão pode não estar mais viva. E esse sofrimento às vezes, esse perdão não dado ou não recebido, que a gente vai empurrando, ele vai vir com uma intensidade muito forte no nosso coração e na nossa vida, se não antes, lá no leito da morte. Onde é o momento também
que não é possível aliviar esse sofrimento por meio de um medicamento. Não há remédio que cure esta dor da ausência de um perdão dado ou recebido. Interessante quando nós olhamos os textos bíblicos de hoje, eles falam e nos trazem um exemplo ou alguns exemplos sobre esse tema. No Salmo 103 fica claro que o amor de Deus motiva Davi a sempre louvá-lo. E este amor, ele se faz presente na vida de Davi em forma de perdão, em forma de consolo, em forma de cura, em forma de bênção. E isto vale também para nós ainda hoje. O amor de Deus, ele nos motiva a perdoar. O amor de Deus nos motiva a dar e a receber o perdão. Na leitura de Gênesis, nós temos o exemplo de José. Eu acredito que todos vocês conheçam bem a história de José. Finalzinho do livro de Gênesis. O texto bíblico, ele relata que após a morte de Jacó, que era o pai de José e seus irmãos, os irmãos de José suspeitavam que ele fosse então se vingar pelo que os irmãos tinham feito com ele, vendendo-o como escravo. Mas em vez de vingar-se, José tem uma postura bem diferente. José reafirmou para os seus irmãos o perdão e o amor, crendo firmemente que Deus transformou em bem tudo de ruim que tinha acontecido com ele. Deus transforma o mal em bem. E José deixa esse exemplo para nós. José deixa para nós o exemplo de perdoar por amor, acima de todas as coisas. E ainda na leitura do Evangelho, Pedro novamente se dirige a Jesus com uma pergunta bem pontual, dizendo: quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Achando que estava fazendo grande coisa, perdoando 7 vezes. Quando o costume, na época, era perdoar 3 vezes, no máximo. Pedro quis ser generoso. E Jesus traz um ensinamento para ele e para nós hoje, muito significativo, né, sobre quantas vezes perdoar e sobre a necessidade de perdão. Mas lembremos de novo, como é difícil perdoar. Ou alguém de vocês tem facilidade? Não? Parece que não, pelos olhares, né? É difícil perdoar. Mas o texto do Evangelho, ele nos aponta aqui agora um caminho que nos orienta em relação ao perdão. Por isso é importante nós observarmos no texto do Evangelho que Jesus ele está respondendo mais uma pergunta de Pedro. Pedro, que lá no início do capítulo 18, ele faz uma outra pergunta para Jesus. Quem é o mais importante no reino de Deus? E Jesus ele responde essa primeira pergunta de Pedro dizendo que o mais importante no reino de Deus é aquele que em humildade reconhece a sua dependência de Deus. E nesse exemplo de Jesus, ou nessa afirmação de Jesus, Jesus toma como exemplo uma criança e coloca no meio deles, dizendo que quem quiser ser mais importante precisa ser como uma criança.
ou seja, que reconhece a dependência dos seus pais. Na sequência, Jesus fala, na sequência do texto, do capítulo 18, Jesus fala da gravidade do pecado e da necessidade do perdão. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, quando Deus perdoa o pecador arrependido, esse perdão ele precisa ser aplicado agora e compartilhado. Também na convivência com os demais irmãos da fé e com aquelas pessoas do nosso relacionamento, em nosso dia a dia. Receber o perdão de Deus e perdoar os outros são duas coisas que andam sempre lado a lado. É isso também que aparece na quinta petição da oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar e que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que pecaram contra nós. É assim que nós oramos. É assim que nós pedimos ao nosso Deus em oração. Perdoa-nos assim como nós perdoamos, assim como nós compartilhamos o seu perdão. E Jesus resume o seu ensinamento sobre a maneira que os cristãos devem agir de uns para com os outros, repetindo que o nosso Pai Celeste espera que aqueles que foram perdoados por Ele, perdoem. Repartam o perdão. As bênçãos do perdão, ou a grande bênção do perdão, é um dom que distingue a igreja cristã. Nenhuma outra instituição pode oferecer esta bênção celestial. Nenhuma outra instituição pode compartilhar esse perdão que vem de Deus e que somente Ele é capaz de trazer para a nossa vida. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus ensina que Deus nos perdoa infinitamente mais do que nós perdoamos. E a nossa disposição em perdoar um irmão, uma irmã, ela está fundamentada na misericórdia de Deus para conosco. Vejam, o nosso perdoar, a nossa disposição em perdoar, ela está fundamentada na grande misericórdia de Deus por nós. Onde nós buscamos forças para perdoar? Em nós? Não conseguimos. Nós vamos estar vazios porque nós somos falhos, pecadores, nós julgamos, nós apontamos o dedo. Não está em nós. Mas a força para perdoar, a força para dar e para receber o perdão, ela vem da grande misericórdia de Deus para conosco. É em Deus, por meio de Cristo Jesus, que nós somos fortalecidos para colocar em prática esse desejo de Jesus para a nossa vida. Assim como nós recebemos o perdão de Deus, incondicionalmente, tantas vezes quantas forem necessárias. E assim somos convidados a Deus agora para compartilhar este perdão com aqueles que estão à nossa volta. Perdoar é exercitar a nossa fé, como a de uma criança. E por isso, se você, querido irmão ou irmã, tiver dificuldade em perdoar, ore por tal simplicidade de coração, igual o de uma criança. Confie igualmente no simples e permanente amor de Deus por meio de Cristo Jesus, que diariamente perdoa todos os nossos pecados.
Que nessa certeza nós possamos continuar vivendo, hoje e para sempre, com a graça que Deus nos dá por meio de Cristo. Que assim seja. Amém. Assim como nós estamos, nós fazemos uma pequena oração. Senhor Jesus, o teu perdão para o meu pecado não tem limites. Move-me a também perdoar aqueles que pecam contra mim. Por Jesus. Amém. Como igreja, como cristãos, nós queremos nos colocar agora diante de Deus e conversar com Ele em oração, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado e rogando que Deus continue cuidando de nossa vida, guiando os nossos caminhos e também os nossos passos. Nós temos alguns pedidos para incluir na nossa oração. Ana Denzin pede oração pelo Hélio Altieri, que está fazendo quimioterapia, e ela pede também oração pelo Newton Alves, que está fazendo investigando problemas de saúde. Fez vários exames, parece que não está conseguindo encontrar ou diagnosticar a sua enfermidade. Nós oramos por eles. Dona Lloyd também pede oração pelo Rômulo, pelo pastor Rômulo, que amanhã vai prestar um concurso, então vamos orar que Deus esteja também com o Rômulo, dando ele calma, paciência e conhecimento, para poder prestar esse concurso como um instrumento também de Deus. E a dona Ana Catarina também pede a intercessão para agradecer a Deus pelas bênçãos e pela saúde de todos. Nós temos muitos motivos para agradecer, mesmo em momentos tão difíceis como nós estamos vivendo de pandemia, e cada um tem as suas dificuldades, cada um encontra os seus desafios nesse meio, mas temos o privilégio de poder agradecer, porque Deus tem sido bom, Deus tem sido bondoso. Ele tem nos conduzido, Ele tem nos dado forças, Ele tem estado junto da gente, não vai nos desamparar. O fato de podermos nos reunir hoje presencialmente de novo, depois de alguns meses, desde o dia 16 de março, presencialmente não estávamos mais podendo nos reunir, temos hoje o privilégio de poder retornar aos poucos, com todos os cuidados devido de distanciamento, de higienização nas mãos, uso de máscaras, e isso é um momento de louvar e de agradecer a Deus também. E tantos outros, que teríamos para colocar. Se eventualmente você não conseguiu enviar o seu pedido de oração, nesse momento da oração, mentalmente, coloque o seu pedido, coloque sua gratidão diante de Deus, e tenho certeza que Deus também vai ouvi-lo. Então nós nos colocamos de pé e conversamos com o nosso Deus. Querido Deus e gracioso Pai, como é bom podermos estar na Tua casa. Como é bom podermos compartilhar do Teu amor que recebemos por meio de Cristo Jesus. Obrigado, querido Deus, porque Tu nos amas assim como nós somos. Obrigado porque Tu enviaste Cristo Jesus para nos reaproximar de Ti, dando-nos a esperança e a certeza da salvação eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Obrigado, querido Deus, porque Tu renovas o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua proteção em nossa vida a cada novo dia. Tu não tens nos desamparado, mas Tu tens nos fortalecido, animado, para continuarmos vivendo firmes e fiéis na fé salvadora por meio de Cristo Jesus. Mesmo em meio a tantos obstáculos e dificuldades que a vida muitas vezes coloca diante de nós. Mesmo um momento tão difícil que estamos vivendo de pandemia no Brasil e no mundo, um momento difícil em relação à saúde, em relação ao isolamento, ou até à exposição, às vezes, daqueles que precisam trabalhar. Um momento difícil por causa da economia do país e do mundo.
São tantas dificuldades, querido Deus, diante de nós, mas nós estamos tranquilos porque sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. E Tu tens um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. E assim queremos continuar, vivendo e Te louvando dia após dia, pelo que Tu és e pelo que Tu fazes por nós. Querido Deus, obrigado por permitir retornarmos aos nossos cultos presenciais. Sentimos tanta saudade de estarmos aqui, tanta vontade de estarmos na Tua casa para ouvir a Tua palavra e para receber o Teu sacramento. Te louvamos por cada um que pode estar aqui hoje. Olha, querido Deus, de maneira especial por aqueles que não podem estar presencialmente, estão acompanhando o nosso culto a Ti e estão rendendo juntos culto a Ti por meio da transmissão, que temos o privilégio também de realizar. Querido Deus, perdoa-nos por todos os pecados que nós cometemos. Perdoa, Senhor, aquele pecado que às vezes nem nos damos conta, quando magoamos, quando ofendemos alguma pessoa do nosso convívio, da nossa família. Trabalhe, querido Deus, em nosso coração e ajuda-nos a superar a mágoa, o sofrimento que o pecado causado por outras pessoas em nossa vida possa causar. Que nós possamos ser Teus instrumentos, certos da Tua ação em nossa vida, no cuidado de nosso dia a dia. Olha, querido Deus, por todas aquelas pessoas que estão enfermas e requerem dos Teus cuidados. Olha de maneira especial pelo Hélio Altieri, que está fazendo quimioterapia, pelo Newton Alves, que está investigando problemas de saúde. Cuida, querido Deus, de cada um deles, fortalece-os, restabelece a saúde deles, se assim for da Tua vontade. Abençoa, Senhor, os profissionais da saúde, que são Teus instrumentos. Olha, querido Deus, de maneira muito especial pelo pastor Rômulo, que no dia de amanhã também prestará um concurso. Que Tu possas, querido Deus, estar com ele. Dê a ele calma para fazer esse concurso e permita a ele demonstrar ali todo o conhecimento que Tu já deste a ele, por meio do estudo, por meio da dedicação que ele tem buscado no conhecimento, ou conhecimento secular. Olha, querido Deus, por aquele pedido, por aquela súplica, por aquela gratidão que está em nosso coração e nossa mente nesse momento. Quem sabe que nós não estamos lembrando agora, ou não lembramos de anotar e ler publicamente, mas aquilo que está em nosso coração, na nossa mente, recebe, Senhor, e atende, conforme a Tua santa vontade. Te agradecemos por todas as bênçãos, por tudo que Tu tens nos dado, também junto com a dona Ana Catarina. Abençoa, continua abençoando, querido Deus, a nossa vida, a vida da Tua igreja, para que possamos continuar anunciando o Teu perdão, a vida e a salvação que temos por meio de Cristo. Em nome de quem nós oramos, em Tuas mãos nós nos colocamos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode assentar-se. Esse momento em nosso culto é um momento de gratidão, onde nós queremos olhar para todas as bênçãos que Deus derramou e Deus deixou em nossa vida e demonstrar a nossa gratidão, conforme as palavras de 2 Coríntios 9:7, que diz: e cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
E com alegria e na liberdade que Deus nos dá, nós queremos agora, né, então também fazer a nossa oferta de gratidão. A pedido da tesoureira também a gente pede, né, e continua incentivando todos aqueles que estão fazendo a sua oferta por transferência. A gente agradece a todos também. E o incentivo que possam continuar, né, fazendo a sua oferta por transferência, que é também mais prático para a tesoureira administrar isso, né? Então, que Deus possa continuar cuidando, né, e abençoando as nossas ofertas ao Senhor. Nós vamos fazer o recolhimento, né? Vou pedir para a Dani, a tesoureira vai passar, né, com o prato. Nós não vamos entregar o prato, né, por causa do contato. Então, ela passa, cada um pode fazer a sua oferta. E durante esse momento de oferta, nós vamos ouvir um vídeo preparado pelo Vox, né, com muito carinho para esse momento. As crianças vão ter o seu momento de oferta também, né, se quiserem fazer, podem trazer até a casinha. E com esse vídeo nós concluímos também a nossa transmissão do culto, desejando a todos vocês que nos acompanham na transmissão um bom domingo e uma abençoada semana. Meus lábios dirão que Tu és Senhor, o mundo verá Teu poder, céus e terra irão Te adorar, meu Deus, Teu nome exaltarão. Sejas louvado, Senhor, e meu Deus, Tu és a glória e Teu poder, não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. O Salvador, eu sempre meus lábios cantarão em Teu louvor, Salvador, as vitórias que eu alcançar aqui vão me lembrar quem Tu és, as vitórias sentidas
sempre me